Agora 8h26, bom dia. E agora a gente vai começar nosso bloco da entrevista do dia, que hoje é com a Daniela Noga, ela que é nutricionista e veio aqui conversar com a gente e trazer mais informações relacionadas aos alimentos saudáveis, como que a gente faz para perder aquelas gordurinhas, né, tão indesejáveis. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Bom dia, Veri, bom dia, Cleverson, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Sul FM. Estamos aqui para levar as informações e esclarecer essas dúvidas também para a população de São Mateus do Sul. Bacana, Dani, a gente sempre tem muitas dúvidas relacionadas aos alimentos, e pra gente começar hoje a nossa entrevista, lembrando, né, que a nossa entrevista ela tá sendo transmitida em forma de live no nosso Facebook do Portal Cultura Sul FM, também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra Dani, pode mandar lá sua pergunta também, ou no nosso WhatsApp aqui no 98804-2851. 98804-2851. Pra gente começar com a pergunta que não quer calar. Por que a gente demora para emagrecer? Tem pessoas que parece que emagrecem mais rápido comendo de forma saudável e pouco, e tem pessoas que parece que comem menos também de forma saudável, mas demoram mais. É questão de metabolismo? O que faz? Sim, o metabolismo influencia muito na queima de gordura, é uma característica pessoal de cada organismo, como algumas pessoas nascem loiras, outras morenas, algumas têm um metabolismo lento, outras mais rápido. Questão de idade é também um fator que muda muito. Quanto mais novo a gente for, mais rápido é o nosso metabolismo. Por isso que, assim, adolescentes, até os 25, 30 anos, a gente tem uma facilidade de perder peso. Após os 30 anos, o nosso organismo começa a perder massa magra. E a massa magra é músculo, que até dormindo você está queimando gordura, porque ele é vascularizado, ele é oxigenado, então você tem que ter uma constante irrigação sanguínea. Só que a partir dos 30 anos, o nosso organismo começa a usar muita massa magra e a gente começa a diminuir. E aí vai também criando uma predisposição para ganhar peso. Aí, questão de algumas pessoas perderem peso mais fácil ou não, entra também atividade física, dieta. Então, não só o metabolismo determina o emagrecimento, porque eu sempre falo, o metabolismo lento não é destino também que a pessoa vai ficar obesa. Então, existem várias maneiras, vários artifícios na dieta, aumento de massa magra, que pode aumentar o metabolismo também. Ainda falando sobre esse assunto, o Giovanni mandou uma pergunta aqui pra gente. Atividade física é necessário ou só os alimentos ajudam a emagrecer? Porque tem muita gente que fala sobre isso, né? É só diminua a comida que você já emagrece e tal. Acredito que até perca um pouco, mas também sim, não é de forma saudável, né? É possível emagrecer através de uma restrição calórica, sim. Você gasta mais do que você ingere, você vai acabar emagrecendo. Porém, é muito fácil de entrar em platô. É você emagrecer até um ponto e não perder mais. Então, muitas vezes as pessoas, eu quero perder 10 quilos. Quando chega no 7º quilo, aquilo não vai mais. Então, o organismo se adapta. Todo emagrecimento é um estresse para o organismo. Então, ele vai ter uma adaptação e vai também ter uma maneira de se assegurar que nada de errado está acontecendo com ele. E de que maneira que você pode driblar isso para você conseguir chegar a perder todo o peso que você precisa? Atividade física. E aí eu clicar de volta na questão da massa magra. Então, assim, vou perder 10 quilos e não quero engordar de novo. Mas se eu perdi massa magra nesses 10 quilos, eu vou precisar comer menos do que eu comia antes, para não engordar. Então, sempre que você associar uma atividade física para aumentar teu gasto calórico, quando você associa uma atividade que a gente chama de cardio, que é uma corrida, uma bicicleta, uma caminhada mais rápida, ou então um exercício de força, musculação para ganhar massa magra, você aumenta o gasto calórico. E através também dos exercícios de musculação, vai criar massa magra, e a massa magra sempre vai consumir mais calorias durante o dia. Então, pode emagrecer só com a alimentação? Consigo, mas não consigo chegar tão certo no meu objetivo. E também não consigo manter depois. A associação da atividade física com uma alimentação equilibrada, sem grandes restrições também do grupo de proteínas, é muito mais fácil e seguro manter o peso depois. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Quais alimentos podem prejudicar o fígado que não devem ser ingeridos por causar tonturas? Bom, o fígado é um alimento que ele faz a metabolização, principalmente das gorduras. Então, as gorduras, frituras, é um alimento que sempre prejudica bastante o fígado, né? Então, manter uma alimentação hipolipídica, que a gente fala, é uma alimentação pobre em gorduras ruins, que são as gorduras saturadas, as gorduras trans também.
Aí, outra coisa é o álcool, né? Questão de álcool e remédio, medicação. Às vezes as pessoas se automedicam de uma forma aleatória e é muito remédio, então tem que ser evitado. Também causa muita tontura, só tomar o que os médicos prescrevem. O álcool, como eu falei também, o álcool, ele vamos dizer, atola o fígado, pode dar cirrose hepática. Começa por gordura do fígado, a esteatose grau 1, depois grau 2, grau 3. Então seria gorduras, remédios e álcool. E também fazer várias grandes refeições. Ter 2 refeições no dia, almoçar e jantar. Isso cria também uma forma de triglicerol, que é uma gordura que infiltra no fígado e que pode desenvolver a esteatose hepática. Então, o certo seria fazer várias refeições menores durante o dia. Sempre, sempre. Aqueles falam assim, é mito, Dani, comer de 3 em 3 horas emagrece. Não é questão de emagrecer, mas é questão de você comer pouco em cada refeição. Se eu tomar café, almoçar e jantar, eu não vou tomar café, lanchar e almoçar, eu não vou chegar no almoço com muita fome. Porque eu acabei comendo alguma coisa 10 horas, já tirou a minha fome. E isso é saudável para o organismo. Receber pequenas porções de calorias várias vezes ao dia. E não apenas 2. Eu só almoço e janto e já para mim é suficiente. Esse é o maior erro que as pessoas têm. Mas aí vem de encontro também, Dani, aquela questão do jejum intermitente, né? Sim. Aí é um pouco diferente nesse sentido, né? Sim, porque o jejum, ele também tem uma tática de como você entrar no jejum e como você sair do jejum, tá. Sabe? Então, por isso que eu falo assim, tem jejum de 12 horas, jejum de 14 horas, eu não vejo muita diferença, não vejo muito benefícios para o organismo, além de uma restrição calórica. Mas os jejuns intermitentes que são mais longos, a partir de 18 horas, eles entram no processo da autofagia, que faz uma limpeza celular, consegue baixar a insulina. Quando a gente baixa a insulina no organismo, diminui fome e aumenta a queima de gordura. Só que para você saber fazer jejum, você tem que ter uma refeição antes do jejum mais rica em gordura, e quando você sai do jejum, todo mundo sai com fome, querendo comer, vou comer um pão, um prato de macarrão. Esse que é o erro. A refeição tem que ser basicamente proteína e um pouco de gordura saudável. Então tem uma maneira certa, né, de você sair desse jejum. Não é aleatório, vou parar de comer e vou comer qualquer coisa depois. Bacana, a gente tem outra pergunta aqui. Tem pessoas que não jantam, já também para tentar emagrecer. Isso é errado? Não vejo benefício nenhum em não jantar se a pessoa não estiver encarando o jejum. Você vai acordar com mais fome no outro dia, pode programar pequenos ataques à geladeira durante o dia. O segredo é não chegar a sentir fome. Então, se você pula uma refeição, você vai chegar a ter fome durante o dia. E isso, quando você chega a ter fome, você não consegue mais controlar aquela ansiedade, aquela busca do alimento. Então, a janta é uma alimentação que tem que ser baixa em carboidrato. Mas fazer uma alimentação rica em saladas, vegetais, uma proteína, que seria uma carne, um ovo, é muito recomendado. É porque tem muitas pessoas que pensam assim, todo mundo diz que jantar engorda, né? Mas na verdade também não seria o jantar, porque tem muitas pessoas que às vezes trocam no almoço, comem pouquinho, mas na janta fazem aquele prato enorme, né? É o maior erro que tem, na verdade não é nem o prato, é porque todo mundo tá mais em casa, a hora que relaxa. Então, vamos pedir uma pizza, vamos fazer um cachorro quente. E as opções de janta são calóricas. Eu confesso que eu sou desse time. É quase todo mundo, sabe? Então, existem maneiras de emagrecer esses jantares. Fazer um sanduíche natural, a pizza, transformar a pizza numa pizza mais magra. Espetinhos são uma coisa super tranquila, proteína, né? Assado, não vai frito. Então, existem N possibilidades de jantas mais saudáveis, mas que não existe necessidade de tirar o jantar do dia a dia, não. Então, uma carninha assada lá e uma saladinha seria também super top. Saudável. Bom saber. Dani, frutas são saudáveis em qualquer horário do dia? São, desde que você não coma frutas em jejum. Então é super importante. Nas entrevistas anteriores eu já citei várias vezes a questão do pico de insulina. Então, quando você come algum carboidrato, você vai ter um pico de insulina no teu organismo. Tendo esse pico de insulina, você programa que teu organismo não perca peso e que também desenvolva mais fome durante o dia. A fruta tem frutose, que é um açúcar simples e mexe nessa insulina. Posso comer fruta no café da manhã? Pode, deve, desde que você já tenha comido uma proteína. Então, desde que você já tenha comido um pedaço de queijo, tenha comido um ovo, aí não tem problema de você ingerir a fruta. Aí, durante o dia, você pode comer de 3 a 4 porções de frutas, horário que for melhor, e sempre lembrar, principalmente em época de inverno, de sempre comer uma fruta cítrica, por causa da vitamina C. A gente estava comentando até antes da gente entrar no ar que muitas pessoas
dizem que tem que comer uma fruta no café da manhã. Mas então, isso tem que ser aliado com mais um alimento, não só ela, né? aliado com uma proteína. Porque se você comer só a fruta, você lá 10 horas, 11 horas da manhã, você tá morrendo de fome. Porque você mexeu na tua insulina e a insulina liberou um hormônio que se chama grelina, que dá mais vontade de comer. Muito bem. A Liz também mandou aqui uma mensagem. Tem alimentos que eu como e depois eu me sinto inchada. É normal? Depende de quais são esses alimentos. Então, se eu pegar num geralzão e assim, tirar a individualidade de cada organismo, quais alimentos que incham? Alimentos que têm sódio, alimentos industrializados, processados, que usam aqueles caldo quinó, aqueles sazon lá, aqueles produtos químicos, né? A gente tem tanta coisa natural para usar, então esses produtos, assim, trazem muito sódio, que realmente incham. Embutidos como linguiça, salsicha. Salsicha é um alimento que faz inchar muito. É uma coisa assim, uma queixa normal no consultório. Ai, Dani, comi cachorro quente hoje, meus dedos nem mexem na mão. Nossa. É uma coisa que realmente retém bastante líquido pela quantidade de sódio. Salgadinhos, cheetos. Mas então vocês estão vendo que eu estou falando de alimentos que não são saudáveis, né? Então são os alimentos que incham. Aí existe a particularidade de cada organismo. Alguns organismos são intolerantes a alguns alimentos. Então, algumas pessoas não podem comer, não podem tomar leite. Algumas pessoas, o glúten também faz esse processo, mas a individualidade deles serem intolerantes ou alérgicos a esses alimentos, que daí teria que ser pesquisado com o médico. Olha só, que a Noeli mandou uma pergunta pra gente, que acho que é uma dúvida geral também. Toma uma taça de vinho todo dia, porque dizem que é saudável. É mito ou verdade? É saudável, mas o suco de uva também, então tem um álcool que não faz mal, então por que não tomar um copo de suco de uva no lugar do vinho e deixar o vinho só pro final de semana, né? Então, na verdade, seria a questão da uva ali, não? Existe a substância resveratrol, que é uma substância na uva escura, né? Na uva roxa, sabe? Entendi. Então, e ela tá tanto no suco quanto ela tá no vinho também, sabe? O vinho é mais gostoso porque tem aquela questão dele ser mais relaxante, a nossa cultura. Ele é saudável, mas se você está num processo que você tem que cuidar do fígado, que você precisa emagrecer, que você precisa fazer uma desintoxicação ou tá tomando medicamento, o suco de uva substitui super bem. Ah, tá. Então, mas também não tá errado. Errado for não tá. uma tacinha... Se a pessoa está podendo, não tem problema. Então tá ok. Agora, você ainda estava falando até mês passado a respeito das festas juninas, dos alimentos, né? Que também são, às vezes, bem calóricos. E a gente ainda tem uma pergunta envolvendo alimentos dessa época. Pedir o seguinte: amendoim engorda muito? Engorda. Ai. Amendoim é líquido, E é bom, rico né? em gordura. Então, e é uma gordura que é diferente da castanha, das nozes, né? Nós temos um grupo da oleaginosas, que todo mundo inclui o amendoim nesse grupo, que é uma gordura mais saudável, que é o ômega 9, o ômega 3. O amendoim não tem esses ômegas bons. Ele é uma gordura mais saturada. E ele é assim, vamos dizer, eu sempre falo, o amendoim, ele tá mais para um feijão do que para uma oleaginosa. Sabe? E aí ele tem bastante gordura, tem uma parte de carboidrato, então ele acaba engordando. Mas também, tudo é equilíbrio. Se você comer por dia um copinho de cafezinho daqueles pequenos de amendoim, não vai comprometer a dieta, não. Muito bem. A gente sempre fala aqui sobre o ovo e tem muitas pessoas que ainda têm essa dúvida. Até a gente, na última entrevista, falou que o ovo é bacana porque ajuda bastante na dieta. Mas muitas pessoas tinham dúvidas se ele pode ser feito de qualquer maneira ou seria só ovo cozido. Porque muitas pessoas fazem, a maioria acho que faz o frito, né? Sim. Acho que o único ovo que faz mal mesmo é aquele ovo que assim é frito numa gordura de imersão com bacon, sabe? Esse realmente por causa da quantidade de gordura de bacon. Agora você pode pegar uma frigideira antiaderente, daquelas de teflon, passar um pouquinho de azeite de oliva, colocar o ovo e virar com uma espátula, fica um ovo parecido frito e sem gordura também. O cozido é super tranquilo para utilizar. E a forma de omelete, que também não vai muita gordura, porque na verdade você vai refogando numa frigideira, joga um tomatinho, joga um alho poró e faz aquela misturinha, também é saudável. Então não precisa ser só cozido. Aí pode ser o pochê também. O pochê é gostoso porque você coloca água com vinagre e quebra o ovo e ele cozinha naquela água com vinagre. Olha só. Fica bem gostosinho. A Marina até mandou aqui pra gente. Eu faço aquele ovo do tipo restaurante que coloca um creme de leite. É saudável? Não, creme de leite é gordura saturada. Ah, meu Deus, mas fica gostoso. É gostoso, não vou negar que não é. Olha só.
Tem a Márcia também que mandou uma pergunta aqui. Faço a dieta da pipoca. Ajuda a emagrecer ou é mito? Mito, não existe. Não existe uma dieta que seja restrita a algum alimento. É uma dieta totalmente errada, porque você precisa de um grupo de alimentos. Você precisa de proteínas, você precisa de lipídios, você precisa de carboidrato. Pipoca é carboidrato e fibra. Tem alguns minerais e vitaminas, mas você não vai passar dia por dia comendo só aquelas vitaminas e minerais. Então, é necessário variar a alimentação. Toda vitamina, todo mineral, ele está ligado a um sabor ou alguma cor do alimento. Então, a variedade é que te dá todo o aporte de vitaminas e minerais no organismo. Se você fazer uma dieta de 15, 20 dias comendo só pipoca, você vai criar carências nutricionais grandes no organismo, que não são saudáveis. E não emagrece, então. Também não. Olha só, a Tita mandou aqui pra gente na nossa live. Bom dia. Eu tomo remédios controlados e... medicamentos contínuos. O que posso fazer para não prejudicar menos, né, o meu fígado? Tem algum alimento que ela poderia utilizar para prejudicar menos? Ela pode sempre fazer assim, o detox hepático que a gente chama. Então existe hoje a tintura de coentro, que é usado muito para eliminar resíduos de metabolismo. Então é uma tintura que você toma 5 gotinhas na parte da manhã e 5 gotinhas na parte da tarde. E ela ajuda a limpar metabólitos do fígado também. Manter uma alimentação pobre em gordura, muita água, a hidratação é super importante para a limpeza do fígado também. E evitar de comer alimentos processados, industrializados também. Para manter assim, quanto mais in natura a alimentação, menos alimentos ela vai levar tóxicos para o organismo, né? Então, como ela não pode deixar dos remédios, a única coisa que ela expor o fígado dela são os medicamentos, né? O Alan também mandou uma pergunta aqui. Estou treinando para ganhar massa muscular. Devo comer antes ou depois do treino? Antes e depois. Então, a primeira alimentação, se ele quer ganhar massa magra, ele tem que ter combustível, ele tem que ter energia. Então, ele tem que comer uma alimentação rica em carboidrato. Nunca se toma leite e derivados como pré-treino. Então, o que seria? Um sanduichinho com aquela pasta de amendoim, um suco de uva com uma bolachinha ali, uma banana com cacau, são ótimos pré-treino para dar energia para poder treinar. E como pós-treino, a gente sempre tem 30 minutos para tomar uma proteína líquida. Então, seria uma proteína na forma líquida para levar o aminoácido rapidamente para a fibra muscular que foi lesionada durante a atividade física, e até 2 horas depois comer proteína sólida. Então, seria um iogurte proteico, um whey protein, que eles usam muito pós-academia, e depois carne e a marmitinha da batata doce com frango é uma das coisas que funciona muito, porque você tem o carboidrato e tem a proteína, mas você pode usar carne moída, pode usar atum, pode usar peixes, sempre associado a um carboidrato, que pode ser um arroz, um macarrão, uma batata. E tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né, Dani? Todo mundo fala que a carne é muito importante e tem as pessoas que são vegetarianas. Como que elas fazem para fazer para suprir essa necessidade, então, da carne? Existem, assim, vários alimentos que têm a proteína biológica. Então, a gente pode usar quinoa, lentilha, champignon, alimentos que são derivados de soja, que dão um aporte proteico, né? Tem a Ora Pronobis também, que é uma folha que eles usam bastante, mas muitas vezes ainda existe uma necessidade de você fazer uma suplementação. Quando a pessoa é vegetariana, você consegue receitar, né? Pedir para que tome whey protein. O vegano já fica um pouco mais difícil, daí a gente vai ter que usar mais proteína vegetal mesmo. Mas uma coisa super importante é a vitamina B12. Então, a vitamina B12, ela mantém a saúde de toda a nossa parte neurológica. E a vitamina B12, ela só se encontra na carne vermelha. Nem na carne branca, nas outras não se encontra. Então, está existindo muitos casos de pessoas com deficiência de vitamina B12. E quem não come, principalmente o grupo de vegetarianos, tem a necessidade de fazer a suplementação com a B12. Então, procura o médico, faz o exame e o próprio médico pode fazer essa suplementação. O nutricionista também pode ajudar nessa suplementação da B12, porque tremores, cansaço, anemias também são todos sinais de vitamina B12. E o grupo do vegetariano, quase 80-90% deles tem essa deficiência quando eles não vão acompanhando junto daí com o profissional da saúde. Para fazer esse aporte ali para tentar controlar, porque sempre vai faltar alguma coisinha, né? Sempre. É a vitamina B12 e a proteína que mais tem que cuidar, né?
Mas existem vários alimentos que você pode compensar isso. Bacana. Nosso tempo é curto aqui, o nosso assunto vai longe, né, Dani? Vai, passa muito rápido. Mas no outro mês a Dani estará aqui novamente com a gente, sempre na segunda quarta-feira do mês. Então a Dani estará aqui com a gente falando mais a respeito, então, da questão nutricional, o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que é mito em relação, então, à alimentação saudável. E fica nosso agradecimento, Dani, mais uma vez pela tua presença aqui no nosso Cultura Sul Notícias. Eu que agradeço, sempre adoro estar aqui, né, e levar essa informação para vocês, e muito obrigado para a Rádio Cultura Sul FM, Veri, Cleverson, Sabrina, por me chamarem sempre para estar aqui todo mês. Nós que agradecemos a sua presença aqui mais uma vez. Agora 8h46, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Cultura Sul Notícias, seu canal de informação.